John Nelson Darby viveu entre os anos 1800 e 1882 e foi uma figura central no desenvolvimento do movimento dos Irmãos de Plymouth e um dos principais influenciadores do dispensacionalismo moderno. Sua vida e ministério moldaram não apenas sua própria geração, mas também muitas correntes teológicas evangélicas que vieram depois. O século XIX foi um período de profundas mudanças religiosas na Europa. O anglicanismo, como religião oficial do Reino Unido, enfrentava críticas tanto de dentro quanto de fora. Ao mesmo tempo, surgiam movimentos que buscavam uma experiência cristã mais pura, baseada unicamente nas Escrituras e livre das tradições institucionais. Foi nesse contexto que Darby emergiu como um líder influente. Desiludido com a estrutura da Igreja da Irlanda e convicto de que a verdadeira fé cristã deveria ser separada das influências estatais, ele se tornou um dos principais expoentes do movimento dos Irmãos de Plymouth. John Nelson Darby nasceu em 18 de novembro de 1800, na Great George Street, em Westminster, Londres. Sua família era de origem anglo-irlandesa e possuía uma posição de destaque tanto na política quanto no direito. Seu pai, John Darby, era proprietário de terras na Irlanda e sua mãe, Anne Vaughan, pertencia a uma família influente da Filadélfia, nos Estados Unidos. Desde cedo, Darby demonstrou grande inteligência e aptidão acadêmica. Em 1812, aos 12 anos, ele ingressou na Westminster Public School, uma das mais renomadas instituições de ensino da época. Aos 15 anos, foi admitido no Trinity College, em Dublin, onde se destacou em estudos clássicos, recebendo a medalha de ouro em letras clássicas em 1819. No Trinity College, Darby teve contato com as ideias do iluminismo e do racionalismo, que estavam ganhando força na Europa. No entanto, ele se manteve fiel a uma visão tradicional e devocional da fé cristã. Após se formar em 1819, ele iniciou os estudos de direito e foi aceito na Ordem dos Advogados da Irlanda em 1822. No entanto, antes de exercer plenamente a profissão, Darby abandonou o direito, sentindo-se chamado para o ministério cristão. O momento decisivo de sua vida aconteceu por volta de 1825, quando passou por uma experiência espiritual profunda que o levou a dedicar-se inteiramente ao serviço cristão. Embora tivesse sido criado na fé anglicana, ele começou a questionar a estrutura eclesiástica e a relação entre a Igreja e o Estado. Em 1826, Darby foi ordenado diácono e, no ano seguinte, tornou-se sacerdote na Igreja da Irlanda. Ele foi designado para uma paróquia rural no condado de Wicklow, onde se dedicou a evangelizar a população camponesa, predominantemente católica. Seu ministério foi marcado por um estilo de vida austero e por um intenso zelo missionário. Durante seu tempo como pároco, Darby desenvolveu um profundo amor pelas Escrituras e uma convicção de que a Igreja deveria viver de maneira simples, sem a necessidade de hierarquias eclesiásticas rígidas. Ele rejeitou os privilégios do clero e escolheu viver entre os pobres, dedicando-se a pregar e ensinar de forma incansável. No entanto, sua relação com a Igreja da Irlanda começou a se deteriorar quando ele percebeu que a instituição estava mais preocupada com questões políticas e sociais do que com a pureza da fé cristã. O ponto de ruptura veio em 1827, quando o arcebispo de Dublin decretou que os católicos convertidos ao anglicanismo deveriam jurar lealdade ao governo britânico. Para Darby, isso era uma traição ao Evangelho. Foi nesse período que ele começou a se afastar da igreja oficial e a buscar uma comunhão cristã mais pura. Sua jornada o levaria, em poucos anos, a se tornar um dos fundadores do movimento dos Irmãos de Plymouth, um grupo que rejeitava as denominações tradicionais e enfatizava a suficiência das Escrituras para a vida e prática da Igreja.
Após romper com a Igreja da Irlanda, John Nelson Darby passou a buscar uma comunhão cristã que fosse mais fiel às Escrituras e livre das influências políticas e institucionais. Esse desejo levou ao surgimento do movimento dos Irmãos de Plymouth, que rapidamente se espalhou pela Inglaterra e por outros países. Darby ficou cada vez mais desiludido com a Igreja Anglicana e outras denominações tradicionais, que via como corrompidas por sua ligação com o Estado e sua estrutura hierárquica. Para ele, a verdadeira Igreja deveria ser guiada apenas pelo Espírito Santo e baseada na autoridade exclusiva da Bíblia. Ele passou a defender a separação da Igreja do governo, rejeitando o clericalismo e a necessidade de ordenação formal. Seu entendimento era que todos os crentes eram sacerdotes diante de Deus e deveriam se reunir de maneira simples, sem hierarquias rígidas. Em 1828, Darby começou a se reunir com outros cristãos que compartilhavam de sua visão. Em Dublin, um pequeno grupo de crentes começou a se encontrar em casas para a leitura da Bíblia, oração e celebração da Ceia do Senhor. Essas reuniões cresciam rapidamente e logo passaram a acontecer regularmente. O movimento ganhou força quando se expandiu para a cidade de Plymouth, na Inglaterra, onde uma congregação numerosa começou a se reunir em Abington Street. Esse grupo ficou conhecido como Irmãos de Plymouth e serviu como centro para a disseminação das ideias de Darby. Com o crescimento do movimento, Darby viajou extensivamente pela Europa, pregando e estabelecendo novas assembleias. Ele levou a mensagem dos Irmãos de Plymouth para a França, Suíça, Alemanha e até mesmo para os Estados Unidos. Um dos aspectos mais distintos do ensino de Darby foi sua abordagem escatológica. Ele desenvolveu e popularizou o conceito do arrebatamento pré-tribulacionista, no qual a Igreja seria retirada do mundo antes da grande tribulação. Esta doutrina, fundamentada na Bíblia, já era entendida e vista por outros antes dele. Porém, Darby recebeu mais luz a esta interpretação das Escrituras e se tornaria um dos pilares do dispensacionalismo moderno, que influenciaria profundamente a teologia evangélica. Seus estudos sobre profecia também o levaram a enfatizar a distinção entre Israel e a Igreja, argumentando que Deus ainda cumpriria suas promessas específicas ao povo judeu no futuro. Darby trabalhou ao lado de outros líderes que ajudaram a expandir o movimento, como George Mueller, Anthony Norris Groves e Benjamin Newton. No entanto, com o crescimento do grupo, começaram a surgir divergências teológicas e organizacionais entre os principais líderes. Enquanto Mueller e Groves enfatizavam uma abordagem mais aberta e flexível para a comunhão cristã, Darby defendia uma separação mais rigorosa daqueles que considerava em erro doutrinário. Essas diferenças eventualmente levariam a tensões dentro do movimento. O crescimento dos Irmãos de Plymouth trouxe consigo desafios e tensões internas, sendo o principal deles o conflito entre John Nelson Darby e Benjamin Wills Newton. A discordância entre os dois líderes resultou em uma divisão dentro do movimento e influenciou sua trajetória nas décadas seguintes. Benjamin Newton era um dos líderes mais proeminentes da congregação dos Irmãos de Plymouth, especialmente na igreja de Abington Street. Com grande habilidade teológica e organizacional, ele atraiu muitos seguidores e se tornou uma figura influente no movimento. Diferente de Darby, Newton defendia um modelo de liderança mais estruturado dentro da Assembleia, com anciãos que exercessem supervisão pastoral. Ele também possuía uma abordagem mais histórica da interpretação profética e enfatizava a necessidade de uma comunidade bem organizada. A principal fonte de tensão entre Darby e Newton estava na interpretação da profecia bíblica e no conceito do arrebatamento. Newton adotava uma visão pós-tribulacionista, acreditando que a igreja passaria pela grande tribulação antes da volta de Cristo. Darby, por outro lado, desenvolveu a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, argumentando que a igreja seria removida do mundo antes desse período de sofrimento. Além disso,
Newton tinha uma visão mais histórica da profecia bíblica, enquanto Darby enfatizava uma abordagem futurista e dispensacionalista. Essa diferença afetou a pregação e o ensino dentro das assembleias, gerando divisão entre os seguidores de cada um. Enquanto Darby viajava amplamente pela Europa e outros países para expandir o movimento, Newton consolidava sua influência em Plymouth. Ele organizou estudos bíblicos sistemáticos e estruturou a Assembleia de maneira mais definida, o que agradava a muitos dos crentes locais. Porém, essa influência crescente de Newton causou preocupação a Darby, que via sua abordagem como uma volta ao clericalismo e à hierarquia eclesiástica que ele tanto rejeitava. A tensão entre os dois se intensificou à medida que Darby percebia que os princípios fundamentais do movimento estavam sendo comprometidos. Por volta de 1845, Darby retornou de uma viagem missionária e encontrou a congregação de Plymouth fortemente sob a liderança de Newton. Ele passou a criticar publicamente a estrutura que Newton havia estabelecido e alegou que sua influência era excessiva. Darby escreveu e pregou contra o que considerava um desvio dos princípios originais do movimento. Ele defendia que nenhuma pessoa deveria ter autoridade centralizada na Assembleia e que todas as decisões deviam ser tomadas sob a orientação direta do Espírito Santo, sem uma liderança formalizada. O conflito se intensificou quando Darby acusou Newton de promover ensinos que comprometiam a pureza da doutrina cristã. Newton, por sua vez, viu as críticas de Darby como um ataque pessoal e como uma tentativa de minar sua liderança. A tensão entre John Nelson Darby e Benjamin Wills Newton atingiu seu ápice, resultando em uma separação definitiva dentro do movimento dos Irmãos de Plymouth. Acusações de clericalismo, divergências teológicas e disputas sobre a autoridade na igreja levaram a uma divisão que teria impacto duradouro. Um dos principais motivos do rompimento entre Darby e Newton foi a acusação de que Newton estava introduzindo um sistema clerical dentro da congregação de Plymouth. Darby acreditava que Newton exercia um controle excessivo sobre a assembleia local, restringindo a liberdade dos crentes para participar ativamente das reuniões e tomar decisões sob a orientação do Espírito Santo. Enquanto Darby defendia uma igreja sem hierarquia formal, Newton promovia um sistema em que anciãos tinham uma função organizacional mais definida. Isso levou Darby a argumentar que Newton estava reintroduzindo práticas que os irmãos de Plymouth originalmente haviam rejeitado. Outra questão central foi a teologia de Newton a respeito da humanidade de Cristo. Em alguns de seus escritos e pregações, Newton fez declarações que foram interpretadas por Darby e seus seguidores como comprometedoras da impecabilidade de Cristo. Ele sugeriu que, ao se tornar homem, Cristo assumiu certas condições de distância de Deus que eram próprias da raça humana. Darby e outros líderes consideraram essas declarações perigosas e argumentaram que elas comprometiam a doutrina fundamental da impecabilidade de Cristo. Essa controvérsia acirrou ainda mais os ânimos e aumentou a pressão para que Newton se afastasse do movimento. Em 1847, a disputa chegou ao seu ponto culminante quando Newton foi formalmente afastado da congregação em Plymouth. No entanto, isso não significou o fim das divisões. A crise gerou uma separação dentro do movimento, que resultou na formação de dois grupos distintos. Os irmãos exclusivistas, liderados por Darby, defendiam uma separação rígida daqueles que consideravam estar em erro doutrinário. Eles acreditavam que a comunhão cristã deveria ser mantida apenas com aqueles que compartilhavam suas convicções doutrinárias. E os irmãos abertos, formados por aqueles que rejeitavam a abordagem rígida de Darby e preferiam uma comunhão mais ampla entre os crentes, permitindo interações com outros grupos evangélicos. Essa divisão marcou a história dos irmãos de Plymouth, criando dois caminhos distintos que persistem até os dias atuais. A divisão entre os irmãos teve repercussões significativas no mundo evangélico. O grupo, liderado por Darby,
se tornou mais fechado e centralizado, com ele próprio exercendo grande influência sobre a doutrina e a prática das assembleias. Os irmãos abertos, por outro lado, se espalharam e influenciaram outros evangélicos, mantendo uma postura mais flexível em relação à comunhão com outros grupos cristãos que também seguem a sã doutrina. A teologia dispensacionalista de Darby continuou a se expandir, especialmente nos Estados Unidos, onde foi popularizada por figuras como o bem conhecido Scofield. Essa divisão consolidou a reputação de Darby como um líder zeloso pela doutrina, mas também como uma figura polarizadora dentro do cristianismo evangélico. John Nelson Darby deixou um legado profundo e duradouro no cristianismo evangélico. Sua influência se estendeu muito além do movimento dos Irmãos de Plymouth, impactando a teologia, a eclesiologia e a escatologia de muitas igrejas cristãs. Uma das contribuições mais significativas de Darby para o pensamento cristão foi o desenvolvimento doutrinário e a disseminação do dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo. Ele ensinava que a história da redenção estava dividida em diferentes dispensações, nas quais Deus tratava com a humanidade de maneiras distintas ao longo do tempo. O ensino sobre o arrebatamento pré-tribulacional, no qual a igreja seria retirada do mundo antes da grande tribulação, tornou-se um dos pilares do movimento evangélico fundamentalista nos séculos XIX e XX. Essa doutrina ganhou ainda mais força nos Estados Unidos e influenciou muitas igrejas evangélicas ao redor do mundo. A teologia de Darby influenciou diretamente diversos líderes cristãos, incluindo Dwight Moody e Scofield. A Bíblia de Estudo Scofield, publicada em 1909, ajudou a popularizar o dispensacionalismo e tornou essa abordagem escatológica predominante entre muitos evangélicos. Além disso, o modelo de igrejas independentes promovido por Darby inspirou missionários e evangelistas a fundar congregações que seguiam princípios semelhantes, sem hierarquias denominacionais rígidas. Essa influência pode ser vista na proliferação de igrejas evangélicas e fundamentalistas que seguem uma abordagem não denominacional. Darby foi uma figura polarizadora. Seus seguidores o viam como um defensor incansável da verdade bíblica, enquanto seus críticos o consideravam um líder inflexível e causador de divisões desnecessárias. Os irmãos exclusivistas, liderados por Darby, continuaram a enfatizar a separação rigorosa de outros grupos cristãos, levando a novas subdivisões ao longo dos anos. O grupo se tornou altamente disciplinado e manteve uma estrutura de comunhão restrita. Por outro lado, os irmãos abertos, que rejeitavam a rigidez de Darby, cresceram e influenciaram outros irmãos evangélicos. Com o tempo, mesmo dentro do próprio movimento dos irmãos exclusivistas, novas fragmentações surgiram, refletindo a ênfase de Darby na separação doutrinária, sendo que cada grupo que se separa diz ser eles a verdadeira igreja. O impacto da divisão promovida por Darby foi sentido em todo o protestantismo. Seu ensino sobre a separação radical influenciou não apenas os irmãos de Plymouth, mas também diversas correntes evangélicas que adotaram sua ênfase na pureza doutrinária. Embora sua postura rigorosa tenha levado a muitas divisões, sua contribuição teológica e sua ênfase na interpretação literal das Escrituras deixaram um legado duradouro. Muitos aspectos de sua teologia continuam a moldar o pensamento evangélico moderno, especialmente no que diz respeito à escatologia e à visão da Igreja como um organismo separado do mundo. John Nelson Darby foi, sem dúvida, uma das figuras mais influentes do protestantismo moderno. Sua teologia moldou não apenas os irmãos de Plymouth, mas também grande parte do cristianismo contemporâneo. Seu impacto pode ser visto em igrejas ao redor do mundo que seguem princípios dispensacionalistas e na forte influência que sua teologia continua a exercer sobre o pensamento cristão. Apesar das divisões que provocou, sua ênfase na autoridade das Escrituras e na iminente volta de Cristo
continua a ressoar em muitos grupos evangélicos. Seu legado permanece vivo, influenciando igrejas, líderes e estudiosos até os dias de hoje. Antes da Reforma, igrejas locais existiam em várias partes da Europa, buscando seguir o modelo bíblico sem adotar nomes denominacionais. Essas igrejas valorizavam a autonomia local e rejeitavam a centralização eclesiástica. Nos anos 1463 e 1467, algumas dessas igrejas realizaram conferências e declararam formalmente sua separação da Igreja Romana, adotando a designação Irmãos Unidos. Mas muitas outras recusaram qualquer nome ou associação oficial. A Reforma Protestante dividiu a Europa entre católicos e protestantes, mas ignorou a existência dessas igrejas independentes que seguiam fielmente o modelo do Novo Testamento. Como essas igrejas não se submeteram nem ao catolicismo, nem ao protestantismo, foram alvo de perseguições severas de ambos os lados. Governos e líderes religiosos temiam sua crescente influência e viam nelas uma ameaça ao controle religioso da sociedade. Martinho Lutero foi um marco na história cristã, ao compreender e ensinar com clareza a salvação pela fé. Suas pregações impactaram muitos e trouxeram uma renovação espiritual para diversos grupos. No entanto, Lutero também se viu confrontado com a estrutura da Igreja estatal e, após grande luta interior, cedeu à ideia de igrejas ligadas ao Estado. Johannes Warnes observa que Lutero, que inicialmente defendeu a liberdade cristã, mais tarde adotou práticas e ideias que contradiziam sua posição inicial. Nesse período, surgiram os anabatistas, grupo que rejeitava o batismo infantil e defendia a imersão de crentes convertidos. Seu compromisso com a obediência estrita ao modelo bíblico os levou a sofrer perseguições severas. Foram caçados, torturados e mortos, tanto por católicos quanto por protestantes, que os viam como hereges. Muitos anabatistas foram queimados vivos, afogados ou executados publicamente. Broadbent registra que esses cristãos estavam encurralados entre dois sistemas eclesiásticos que usavam a força para impor suas doutrinas. As igrejas locais enfrentaram perseguições desde os primeiros séculos do cristianismo. Primeiro foram alvos dos judeus, depois do Império Romano e, com a ascensão de Constantino, passaram a ser perseguidas pela própria Igreja do Estado. Com a Reforma Protestante, a perseguição não cessou, apenas mudou de forma, agora sendo promovida também pelos próprios reformadores. O preço da fidelidade ao modelo bíblico era muitas vezes a própria vida. No século XIX, houve um renascimento significativo dessas igrejas locais na Europa. No ano de 1810, em Dublin, um grupo de cristãos começou a reunir-se para partir o pão e edificar-se mutuamente, sem saber que outras igrejas estavam surgindo ao redor do mundo com os mesmos princípios. Entre esses irmãos, John Nelson Darby se destacou por sua influência e dedicação. No entanto, Darby desenvolveu a ideia de que o corpo de Cristo era visível na terra, o que levou a divisões profundas dentro desse movimento. Igrejas que seguiram sua interpretação foram chamadas exclusivistas e, ao longo do tempo, experimentaram várias subdivisões. As igrejas que não seguiram este ensino se espalharam pelo mundo inteiro, mas muitas delas, embora dizendo ser igrejas neotestamentárias, têm se desviado muito da sua posição original, imitando as práticas das denominações chamadas evangélicas e tornando-se como elas. Enquanto ainda professam aceitar o sacerdócio de todos os crentes, estão dependendo mais e mais da liderança de um chamado obreiro, que em muitos casos já é reconhecido como o pastor da igreja. Muitas já introduziram instrumentos musicais como parte de suas reuniões, e o uso da cobertura na cabeça das irmãs nas reuniões da igreja já é opcional. Ainda dizem ser igrejas autônomas, mas já faz bastante tempo que cometem o erro de se darem títulos como o Movimento dos Irmãos.
E esta descrição está sendo modificada em nossos dias por um erro maior, pois alguns já dizem que são das igrejas dos irmãos. Ainda dizem que não são denominacionais, mas estão caindo no mesmo erro dos chamados Irmãos Unidos ao realizarem as suas conferências nos anos 1463 e 1467. Apesar da divisão triste do século XIX e dos grandes desvios atuais, ainda há no mundo hoje, em muitos países, igrejas locais e autônomas. Obviamente, não têm denominação nem são controladas por uma matriz, pois aceitam somente as Escrituras Sagradas para sua orientação e dependem dos dons e da direção do Espírito Santo para sua continuação. Estão, porém, sempre em perigo. Às vezes foram, e ainda são, em alguns lugares, cruelmente perseguidas, mas o maior perigo hoje é a inerente tendência humana de desviar-se de Deus. Muitas igrejas locais têm deixado de existir não devido à perseguição, mas devido ao seu desvio da palavra de Deus. O Senhor mesmo removeu o candeeiro. Nos dias atuais, percebe-se um crescente afastamento do modelo bíblico. Muitas igrejas adotam métodos modernos de entretenimento e atividades sociais para atrair pessoas, enquanto a pregação fiel da palavra de Deus é deixada em segundo plano. Tradições humanas e adaptações culturais têm substituído a simplicidade do Evangelho. A responsabilidade do cristão, entretanto, permanece a mesma: reunir-se unicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, mantendo a autonomia da igreja local e buscando comunhão com outras igrejas que seguem os mesmos princípios. O mundo religioso pode ignorar ou menosprezar essas igrejas fiéis, mas o Senhor lhes deu uma promessa inabalável: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, verso 8. A fidelidade à palavra de Deus deve ser nossa prioridade, independentemente das tendências modernas e dos desvios que ocorrem ao nosso redor. Diante de tudo isso, cada cristão tem uma grande responsabilidade. Estamos vivendo tempos desafiadores, possivelmente os últimos dias do testemunho das igrejas locais na Terra. Os ataques de Satanás contra a verdadeira fé se intensificam, buscando desviar igrejas do modelo divino. Muitas delas, outrora fiéis, agora seguem os padrões do mundo religioso, adotando práticas que as tornam indistinguíveis das denominações que antes rejeitavam. O chamado de Deus permanece claro: separar-se de toda forma de erro e reunir-se apenas em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade de pertencer a uma denominação, mas sim de seguir o modelo simples estabelecido nas Escrituras. Essas igrejas locais, por menores que sejam, são preciosas aos olhos do Senhor. Elas devem preservar a sã doutrina, manter-se autônomas e cultivar a comunhão com outras que seguem os mesmos princípios. Embora possam parecer pequenas e insignificantes aos olhos do mundo, possuem uma grande promessa do próprio Senhor: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, verso 17. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13, verso 13. Que possamos permanecer fiéis até o fim, guardando a palavra de Deus e testemunhando do seu nome com coragem e determinação.